Governador Zema tentou fazer a maior aula pública de inteligência artificial do mundo para entrar no livro do Guinness e o evento acabou em pancadaria. Isso não é uma piada, pessoal. Vamos falar sobre esse caso sui generis que aconteceu no Brasil aqui, porque nós somos o canal Tecnologia e Classe. Nós falamos de quê? Nós falamos de tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Se vocês gostarem do nosso trabalho e quiserem apoiar, temos os links ali na descrição. O roteiro, né, com os links e tudo que a gente falou aqui também está no comentário fixado. E é isso aí, pessoal. Vamos pro vídeo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que se eu fosse um estudante da rede pública e me levassem para dentro do Mineirão e fosse para ver uma palestra de inteligência artificial, uso de ferramentas de inteligência artificial na educação, eu também ficaria extremamente violento. Então eu entendo exatamente o que aconteceu com essas pessoas, eu consigo empatizar 100%. E também gostaria de dizer, né, que o Zema deve ter ficado triste porque ele não é uma pessoa beliscosa, né? Então ele deve ter ficado bem triste. E eu tenho que dizer assim, a primeira vez que eu vi essa história, eu não consegui imaginar o que ia ser. Eu fiquei pensando, falaram alguma coisa estranha lá, sabe? Teve um conteúdo muito errado, teve um lobby de uma empresa lá, entre parênteses, tá? Eu fiquei pensando, o Zema botou vários estudantes lá para ouvirem uma palestra do Google. Eu literalmente pensei isso, e daí sim, foi exatamente isso. O Zema colocou um monte de estudantes dentro do Mineirão para ouvirem uma palestra de um representante da Google sobre IA. E a ideia era fazer uma aula tão grande com tanta gente que eles iam entrar no Guinness Book of World Records, né? No livro Guinness de Records. E aí eu tirei esse trecho dessa matéria da CNN, que a matéria da CNN é a única que não dá ênfase pra brigaiada que aconteceu depois, tá? Atualmente, o recorde mundial de maior aula presencial de inteligência artificial reconhecido pelo Guinness Book pertence a Portugal, com 1.400 participantes. A expectativa é de que o aulão promovido em Minas Gerais supere amplamente essa marca. Então, por algum motivo, né, existe um recorde que é a maior aula de inteligência artificial, e eles pensaram, nós queremos bater esse recorde. Mas daí assim, pessoal, por que acabou em pancadaria? Vocês não vão acreditar, ok? A confusão teria começado enquanto os mestres de cerimônia do aulão citavam os maiores rivais do futebol mineiro, Atlético e Cruzeiro. Eles teriam perguntado aos estudantes quem é Galo, quem é Cruzeiro, mas a brincadeira não teria sido bem recebida. Ainda não se sabe, no entanto, a real motivação das brigas. Então, assim, lendo os comentários, o pessoal meio que zoando com essa situação, porque, enfim, a gente não consegue deixar de achar engraçado o quão surreal é isso, né? O pessoal disseram, é que não fizeram um aulão com torcidas separadas, tá ligado? Ou sei lá, tipo, parece que o ambiente, né, influencia muito o cérebro, e daí as pessoas estavam dentro do campo de futebol e pensaram, caralho, eu tô dentro do campo de futebol, perto do cara das outras torcidas, e daí o pessoal da base das torcidas organizadas saiu na mão e tal. Vários dos artigos que eu li, porque eu tava tentando meio que entender o que tava acontecendo, também disseram umas coisas, parece muito que eles fizeram um brainstorm assim, tá, o que deve ter acontecido? Vamos pensar, são adolescentes, né? Aí um artigo dizia, também há boatos de que um estudante mexeu com a namorada de outro. E também tinha uma outra coisa que o pessoal disse assim, pode ser que fosse briga de escolas, que isso é uma coisa que, tipo, realmente existe. Algumas escolas, né, têm inimizade com as outras, e daí eles botaram várias escolas juntas, e daí eles fizeram ali um aberto, né, de briga de rua dessas escolas. Mas, assim, é meio surreal isso. E daí eu vou ler mais esse trechinho da matéria do Tempo, porque explica um pouco o motivo na cabeça do Zema deles terem feito esse evento, né? Momentos antes da confusão tomar conta das arquibancadas do Mineirão, o governador Romeu Zema comentou sobre a felicidade de promover o evento. Esta será a maior aula de IA do mundo, o que reforça o compromisso da Secretaria de Educação com o ensino digital, disse. Zema comentou ainda que esperava que os alunos das escolas estaduais mineiras fossem referência no Brasil. Desde o início da minha gestão, trocamos os computadores de todas as escolas, que mais pareciam peças de museu. Reforçamos as unidades e queremos que os alunos sejam referência no Brasil, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Avançamos na avaliação do Enem e vamos continuar progredindo. Fizemos investimentos recordes em educação e sabemos que se trata de um projeto a longo prazo. Minas Gerais é o estado que mais avançou em alfabetização e ao longo dos próximos 10 anos estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Esta aula é um marco para a educação. E essa parte aqui é épica também. Quando os estudantes começaram a se agredir, no entanto, tanto Zema quanto o vice Matheus Simões já haviam deixado o estádio. E algo específico sobre essa fala do Zema, que ele diz assim, nós estamos investindo pra caralho em educação.
Pergunta para os professores da rede pública de Minas Gerais. Vocês acham que comprar um monte de computador, investir em ferramenta para fazer o trabalho de correção ou para que os estudantes tenham acesso à ferramenta de IA é realmente ajudar no trabalho do professor? Ou é basicamente criar o trabalho e a obrigação para vocês de saber usar todas essas ferramentas, de supervisionar como os estudantes estão fazendo uso de ferramentas tecnológicas, ao invés de, por exemplo, dar apoio que vocês precisam para ter mais tempo para se preparar para a aula, para ter mais tempo para engajar com os estudantes, para entender a realidade deles, né, para fazer uma aula mais rica? Será que investir em educação é só comprar um monte de ferramenta tecnológica? Eu acho que não. É um assunto que a gente fala direto aqui no canal, que o que se passa às vezes por investimento em educação e, sinceramente, em várias áreas do governo, é uma modernização, é uma melhoria da eficiência, que quer dizer o quê? Comprar um monte de computador, comprar um monte de hardware e investir em um monte de ferramentas que a gente não controla e que não tem nada a ver com a nossa realidade. Acaba sendo uma espécie de venda dos dados dos estudantes para essas empresas, ou até a criação de vários clientes para essas empresas nos estudantes. Vocês estão vendendo, né, como se fossem clientes de uma empresa, como se fossem usuários de uma empresa que contrata um serviço de IA, os estudantes. Vocês estão vendendo os dados dos estudantes. Eu acho isso péssimo, péssimo, péssimo. E como isso passa por uma visão de modernização, de eficiência. Só que assim, beleza. Talvez eu não tivesse ficado sabendo dessa notícia se não tivesse acontecido essa briga, tá? E ficou uma coisa que eu queria entender era exatamente o que ia ser falado neste aulão de IA. Quem é que ia estar ministrando e o que ia ser falado. E o fato da notícia ser sempre sobre os estudantes que brigaram, né, faz com que todas as matérias que eu tenho achado e até comentários nas redes sociais que eu procurei só falem sobre esse ocorrido e não sobre o que é o aulão. E daí a única coisa é que nessa matéria da CNN tem um pouquinho do que pode ter acontecido. Então até ficou pedido aí para vocês, se vocês foram no aulão e viram a palestra, ou se tem alguma gravação, ou se vocês sabem, né, quem é o representante da Google e tem outras palestras do que eles falam, porque a Google para educação, eu sei mais ou menos qual é a moral deles, me passem aqui nos comentários do vídeo e tal, passem o link em alguma rede social, porque eu tenho muito interesse em ver o que foi isso. Mas aí no artigo da CNN, o que eles dizem, tá? Além do governador Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões também esteve presente e ressaltou os avanços da educação artificial na educação do Estado. O artigo estava com esse erro, agora que eu percebi, estava escrito educação artificial. É um ato falho que fala muito sobre nossos tempos. Aí a fala do Matheus Simões agora. A partir do ano que vem, a educação digital passa para dentro do currículo, mas hoje já temos IA na plataforma do Google, fazendo os cadernos de exercício dos meninos, evoluindo com eles, já temos correção por inteligência artificial das redações por fotografias e nós vamos continuar avançando nesse investimento, disse Simões. Então o meu parênteses aqui. Parece que é exatamente o que o Tarcísio tem feito com a inteligência artificial no governo de São Paulo, é tentar fazer o material ser feito por inteligência artificial, a parte do processo, como por exemplo correções serem feitas por inteligência artificial, num processo que assim não tem nada a ver com a realidade do que é ser um professor e do que os professores pedem como apoio, é basicamente dar dinheiro para empresas lá de fora para usar essas ferramentas que funcionam mal, que são uma merda e que provavelmente não estão ajudando o trabalho dos professores, mas daí fica aí a pergunta para os professores da plateia que tem experiência com esse tipo de ferramenta ou que essas ferramentas estão sendo exigidas do seu uso, o que vocês acham disso? Está correta a minha análise? E daí, né, como eu disse, a matéria da CNN é a que mais passou um panão para isso. Continua dizendo assim, ó, durante a manhã os participantes acompanharam um aulão sobre IA, conduzido de forma lúdica, visual e acessível. A apresentação combinou conceitos fundamentais de inteligência artificial e machine learning com demonstrações práticas de ferramentas que apoiam a aprendizagem. Então, enfim, talvez eles tenham mostrado ali, machine learning é mais ou menos isso, e é assim que vocês escrevem prompts do Gemini, é assim que vocês colocam o Gemini dentro do Google Classroom aqui como estudante, tá ligado? Provavelmente, se eu fosse professor, eu ia odiar isso, porque quer dizer que eles estão ensinando os meus estudantes a fazerem uso das ferramentas de IA, ao invés deles tentarem estudar e engajar com a matéria, tá? Então, assim, ó, repetindo para vocês, pessoal, é um absurdo que os estudantes provavelmente se pegaram na porrada porque uns eram Cruzeiro e outros eram Atlético, é um absurdo. Mas para mim o absurdo maior é que eles literalmente botaram o máximo de estudantes da rede pública que eles conseguiram num ambiente só, para que alguém do Google viesse lá fazer lobby das ferramentas deles. Viesse dizer, usem as nossas ferramentas. Eles vieram vender produtos da Google para os estudantes. Esse é o nível de viralatismo que a gente tem hoje no Brasil,
principalmente esses governadores bolsonaristas como o Zema, mas essa visão está em basicamente todos os partidos, esse neoliberalismo fudido que não quer construir nada, que até pode dizer soberania digital, nós temos que ter nossas próprias ferramentas, mas está aí contratando essas coisas de fora. Então vocês pensem isso, porque isso que está acontecendo é a gente não só vendendo os dados e o futuro dos estudantes para Big Techs, como a gente também faz isso num evento organizado extremamente precariamente, o que prejudica o fluxo normal das aulas, o fluxo de ensino e faz os professores terem mais serviço ainda, tá? Então assim, ó, pessoal, foda. Ótimo papel de palhaço que os brasileiros estão fazendo, que os mineiros fizeram. Esse trem aí não foi bom. Mas assim, pessoal, acho que como vocês sabem, eu não sou uma pessoa beliscosa, tá? Então eu peço pra vocês que, com muita humildade, vocês deixem o like, se inscrevam e nós nos vemos na próxima. Edilene, eu não sou uma pessoa beliscosa,